Na noite anterior ao dia 22 de abril de 1500, o mar estava calmo, e a lua refletia como um espelho sobre as ondas. A frota portuguesa, composta por 13 embarcações, avançava com firmeza sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Os homens estavam exaustos. Haviam enfrentado tempestades, ventos fortes e longas semanas de travessia. Mas naquela madrugada, algo diferente pairava no ar. Do alto do mastro, o marinheiro avistou uma mancha escura no horizonte, que não parecia ser nuvem, mas terra. O grito ecoou pelo convés, chamando a atenção de todos. A bordo, o coração da tripulação disparou. O Atlântico guardava mistérios, e muitos acreditavam em lendas sobre monstros marinhos e abismos sem fim. Encontrar a terra firme era um sinal de esperança, de salva, acima de tudo, de conquista. Cabral ordenou que todos se preparassem. Lentamente, a frota reduziu a velocidade e ajustou as velas para se aproximar daquela terra desconhecida. Ao amanhecer, o espetáculo foi revelado em toda a sua grandeza. Diante deles erguia-se uma imensa faixa de mata verde, densa, de cores tão vivas que pareciam pintadas à mão. O sol nascente iluminava a costa, revelando praias extensas de areia clara, onde o mar batia suave. O ar trazia um perfume novo, o cheiro de uma natureza intocada, que enchia os pulmões de frescor. Para aqueles homens acostumados ao odor de madeira úmida dos navios e a maresia constante, aquela brisa era quase milagrosa. Cabral, olhando do convés, ergueu as mãos ao céu, agradecendo pela descoberta. Ele não estava sozinho em sua gratidão. Muitos ajoelharam-se e rezaram, convencidos de que Deus havia guiado suas embarcações até aquela terra. O capitão decidiu chamar aquele primeiro monte avistado de Monte Pascoal, em alusão à proximidade com a Páscoa, festa sagrada para os cristãos. Quando as embarcações se aproximaram ainda mais, puderam ver detalhes da costa. Árvores altas, com troncos largos, folhas largas que dançavam ao vento, pássaros coloridos que sobrevoavam em bandos e sons de animais vindos da mata fechada. Era uma terra viva, pulsante, muito diferente das paisagens já conhecidas em África ou na própria Europa. A primeira descida à praia foi marcada por expectativa e tensão. Barcos menores foram lançados ao mar, levando grupos escolhidos por Cabral. Ao pisarem na areia macia e quente, muitos marinheiros se ajoelharam, beijando o chão. O alívio de sentir terra firme depois de tantas semanas no mar foi indescritível. Mas não tiveram muito tempo para contemplar, pois logo perceberam que não estavam sozinhos. Dos cantos da floresta surgiram homens de pele morena, corpos fortes, quase todos nus, adornados com pinturas vermelhas, pretas e brancas, feitas com tintas retiradas da própria natureza. Usavam colares de ossos e sementes, braceletes de fibras vegetais e cocares de penas multicoloridas. Empunhavam arcos e flechas, mas não em postura agressiva. Observavam os recém-chegados com curiosidade. Os olhares eram intensos, atentos, desconfiados, mas não hostis. O silêncio inicial foi quebrado por gestos. Cabral, em uma tentativa de mostrar paz, levantou as mãos, abriu os braços e sorriu. Os indígenas olharam entre si e repetiram o gesto, rindo com naturalidade. Era o início de uma comunicação feita não por palavras, mas por sinais. Os portugueses ficaram impressionados com a beleza e a vitalidade daqueles homens e mulheres. Os indígenas, por sua vez, não conseguiam tirar os olhos dos objetos estranhos que os visitantes traziam. Espadas que refletiam a luz do sol, armaduras metálicas que faziam barulho ao se mover, tecidos coloridos e chapéus de penas e couro. Eles se aproximavam, tocavam com cuidado e riam diante do que lhes parecia incompreensível. Nos dias seguintes, o contato se intensificou. Cabral ordenou que fossem oferecidos presentes: pequenos espelhos, miçangas, pentes, tecidos simples e até sinos de metal. Os indígenas ficaram fascinados com os espelhos, rindo e apontando ao verem o próprio reflexo. Em troca, trouxeram frutas suculentas, raízes que serviam de alimento, colares feitos à mão
e até pequenas aves vivas. Foi uma troca marcada por curiosidade e descoberta mútua. Nesse período, Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota, registrava cada detalhe em sua carta ao rei de Portugal. Ele descreveu os indígenas como homens de boa simplicidade, com corpos fortes, cabelos lisos e negros, e uma inocência que, aos olhos europeus, parecia quase pura, mas também notou a estranheza. Não usavam roupas, não tinham noção de escrita ou metalurgia. Para os portugueses, era como se estivessem diante de um povo vivendo em outro tempo. Os indígenas, por sua vez, mostravam hospitalidade, deixavam os portugueses entrar em suas aldeias, observarem suas danças, suas fogueiras, seus rituais de caça e pesca. Havia crianças correndo pela areia, mulheres preparando alimentos em fogueiras, homens fabricando arcos e flechas. Tudo era novidade para os europeus, que observavam cada gesto como se estivessem diante de um espetáculo. Um dos momentos mais marcantes foi a celebração da primeira missa, realizada em 26 de abril. Em um altar improvisado na praia, uma grande cruz de madeira foi erguida. Padres vestidos com seus trajes litúrgicos conduziram o ritual diante da tripulação reunida. Os cânticos religiosos ecoaram pela praia, misturando-se ao som das ondas. Os indígenas assistiram em silêncio, curiosos, tentando imitar os gestos dos portugueses. Alguns ajoelharam-se, outros levantaram as mãos, como se tentassem compreender o significado daquela cerimônia. Para os portugueses, a missa era o ato de posse oficial daquelas terras em nome da coroa e da fé cristã. Para os indígenas, era apenas mais um dos muitos rituais estranhos daqueles visitantes misteriosos. Durante os dias que se seguiram, os portugueses exploraram mais a costa, descobriram a abundância de água doce, a fertilidade do solo e a quantidade de recursos naturais disponíveis. Viram árvores que mais tarde seriam chamadas de pau-brasil, cujo tronco dava uma seiva vermelha, usada como corante valioso na Europa. Isso despertou interesse imediato, pois significava riqueza. O contato, embora pacífico naquele início, tinha sempre um ar de tensão. Os indígenas observavam atentos os movimentos dos portugueses, e os portugueses, por sua vez, viam naqueles povos uma oportunidade de conversão, de trabalho e de dominação futura. Mas naquele primeiro encontro, o que predominava era a curiosidade. Era como se dois mundos completamente diferentes se olhassem nos olhos pela primeira vez, tentando decifrar-se. Ao final da estadia, antes de partir, Cabral ordenou novamente uma grande celebração religiosa. Uma cruz ainda maior foi erguida, e uma segunda missa foi celebrada. Dessa vez, mais indígenas se aproximaram e observaram com atenção redobrada. O símbolo da cruz, fixado na areia da praia, marcava oficialmente o início da presença portuguesa. No dia em que a frota levantou âncoras para seguir viagem, o cenário era marcante. Os indígenas reunidos na praia acenavam, alguns com gestos de despedida, outros apenas em silêncio, sem compreender que aquele encontro mudaria para sempre o destino de suas terras. Para os portugueses, era a descoberta de um novo mundo, uma conquista a ser relatada ao rei com entusiasmo. Para os nativos, era o prenúncio de uma história que traria profundas transformações, algumas boas, muitas dolorosas. Assim foi o dia da chegada de Pedro Álvares Cabral e seus homens à terra, que viria a se chamar Brasil. Um dia de espanto, de curiosidade mútua e de choque cultural. O registro minucioso de Pero Vaz de Caminha transformou aquele momento em memória eterna. Dois povos, duas culturas tão diferentes, unidas por um instante de encontro e mistério. E foi nesse primeiro contato que começou a ser escrita a história de uma nova nação.